dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso poderoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, o seu enviado a nós para que pudéssemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento do próprio Deus, do próprio Pai, que tudo seja para a sua honra e para a sua glória em nossas vidas. Meus amados, chegamos hoje à quarta-feira. Vamos aqui dedicar um tempo a meditar na lição de hoje. A lição que nós estamos vendo essa semana, baseada aqui no finalzinho do livro de Romanos. Já estamos concluindo aqui todo o livro de Romanos, que já estamos estudando desde o início do ano. Então, hoje é Gentios, uma oferta aceitável, é o tema da lição desta semana. Estamos vendo aí, iniciamos no domingo, e hoje vamos para a pergunta 7. A sétima pergunta diz assim: que testemunho Paulo dá sobre o poder de Deus nele? Que testemunho Paulo dá? Só lembrando que ontem nós vimos quando Paulo deixa bem claro, falando ainda aos romanos, à Igreja de Cristo em Roma, estimulando para que os irmãos lembrassem dos gentios, daqueles que não tinham a intimidade com a palavra escrita, como tinham os judeus que vinham da tradição judaica, que já tinha contato com as escrituras, já tinha uma certa intimidade, precisava apenas entender determinados detalhes, para viver na nova aliança, na fé perfeita em Cristo. Mas os gentios não tinham isso. É por isso que Paulo pede, para que o povo se lembre deles, que Deus havia dado Paulo como apóstolo desses gentios, desses irmãos que estavam chegando. Aí Paulo humildemente testemunha que Cristo realizou por meio dele, por intermédio de Paulo, através da sua pregação e através do seu testemunho, das suas atitudes, para levar muitos gentios a obedecer a Deus. Então, por isso que essa pergunta de hoje diz: que testemunho Paulo continua dando sobre o poder de Deus nele para a operação, para a execução do apostolado junto aos gentios. Então, o texto aqui de Romanos 15, versículo 19, diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores, Judeia, até o Ilírico, lá na Ásia, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Ou seja, não só Paulo ali, não só aí lá em Jerusalém, onde ele dedicou muito tempo à sua terra, à sua pátria, mas aos redores, ali pela Judeia, por Samaria, pela Galileia, aquela região que Cristo andou bastante, mas também ali subindo ali, região da Síria, Turquia, a região da Ásia Menor ali, subindo ali para a Europa. Paulo andou por tudo que era canto, até o Ilírico, ele diz aqui, buscando esse povo gentil, proclamando de forma plena. Veja que Paulo, ele não prega o Cristo com reservas. O Evangelho de Cristo, ele não prega com reserva. Ele prega o Evangelho na plenitude. Ele não fica escondendo detalhes e tal, Então, deixa bem claro aqui que ele prega lá a partir de Jerusalém, começando ali Jerusalém, os arredores de Jerusalém, proclamando isso aí. Ele deixa bem claro o seguinte: ele faz isso não só pregando o Evangelho, mas de forma muito humilde. Parece que até passa até despercebido aqui o que ele está querendo dizer. O Senhor tem me usado para que eu faça grandes sinais e maravilhas, porque o Espírito de Deus, está em mim. O poder, por meio do poder, o Espírito de Deus na vida de Paulo estava ali trazendo poder para fazer sinais e maravilhas. Veja, por isso que ele diz que não era apenas com pregação, porque o homem que já tem o Espírito de Deus, quando ele abre a boca,
as pessoas conseguem entender até mais do que o que ele está querendo dizer. Porque nele, o Senhor usa para que o Espírito dele, com as palavras certas, faça com que o outro entenda lá. O Espírito atua nos dois, naquele que fala e naquele que escuta, né? Não foi assim lá no Pentecostes? Foi assim porque a Bíblia diz que aqueles homens que eram indoutos, né? Muitos deles, a maioria, os apóstolos, Pedro era um deles, pregando de forma tão poderosa que o povo ficava assustado com tanto conhecimento que havia em Pedro, né? Um conhecimento que nem ele sabia que, na verdade, não era dele, era o Senhor colocando nele, né? E aí ele começou a pregar e cada um ouvia compreendendo na sua própria língua nativa, diz o capítulo 2 lá. Então veja que bênção como o Espírito atua. Primeiro, o Senhor precisa de um receptáculo, de um vaso, de alguém santo para que ele coloque o seu, alguém se santificando, alguém santificado, alguém purificado, lavado no sangue de Cristo, para que ele coloque ali nele o seu Espírito e agora esse Espírito possa ser propagado para os outros. Assim como ele fez naquela tipologia lá em Moisés, no Antigo Testamento. Ele pegou do Espírito que havia em Moisés e dividiu com 70 anciãos, né? Mostrando ali, desde ali, como ele iria fazer. E é o que Paulo está fazendo, né? Com muita humildade, dentro desses povos gentios espalhados, né? Depois de pregar primeiro em Jerusalém, os judeus não aceitarem, assim como Cristo pegou, os judeus não aceitaram, vieram os apóstolos, os judeus não aceitaram, expulsaram, perseguiram. Paulo faz do mesmo jeito, parece que Paulo segue o mesmo caminho, porque existe uma regra aí, entre aspas, né, uma regra mater, que você precisa ir primeiro os da sua casa. Os da sua casa aqui, a sua etnia, o povo da sua religião, o povo da sua igreja. Primeiro você tem que pregar para eles. Quando eles rejeitam essa verdade, aí você vai para os gentios, vai para o mundão, né, como alguns gostam de dizer. Vai atrás daqueles que os religiosos, lá no íntimo, julgam como menores, como indignos e tal, né? É o que Paulo faz. Depois de muito tempo, depois de mais de 7 anos de pregação do evangelho, Jesus e os seus apóstolos, aí o Senhor vai e chama um homem para ser apóstolo, para ir agora aos gentios. 7 anos de negação do povo, da maioria do povo, da grande liderança do povo religioso judeu. Após essa rejeição, o Senhor chama esse homem com grande poder para ir à terra dos povos gentios, para pregar plenamente o evangelho de Cristo, as boas novas que Cristo tinha sobre Deus, sobre a salvação para o povo, para o mundo. E nós devemos fazer o mesmo hoje. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: onde Paulo preferia pregar o evangelho de Cristo? Assim, a sua preferência, onde Paulo se sentia bem, se sentia em casa, se sentia seguro, se sentia usado? Porque, né, muita gente, cada um tem o seu dom, obviamente, cada um, né, tem um chamado, né, e cada chamado Deus tem um propósito. Não tem ninguém igual, porque nós participamos de um corpo onde são todos os membros, todos os órgãos são diferentes uns dos outros, né? Pois bem, então, cada um de nós tem um que ama estar pregando dentro da igreja, outros só se sente bem pregando lá fora, na rua. Outros se sente bem indo de casa em casa, conversando um a um na sala da pessoa, tal, né? Assim, um se sente bem pregando o evangelho, fazendo bem, né? Costurando a roupa de alguém, como era o caso de Dorcas, né? Uma mulher chamada Dorcas aqui na Bíblia, nos dias de Paulo, lá no Novo Testamento. Então, nós temos inúmeras formas, né? Então, onde Paulo preferia pregar o evangelho de Cristo? O verso 20, Romanos 15, 20, diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Que coisa linda! Olha o raciocínio de Paulo, como é maravilhoso. Paulo diz assim, ó, aonde ele tivesse certeza de que não estivesse edificando sobre um alicerce de outro, onde já tinha construído um alicerce. Meu irmão, como é difícil você construir uma casa onde outro já fez o alicerce. É terrível, é terrível.
Jesus tentou edificar a sua igreja nos alicerces de outro, no alicerce da tradição judaica, onde a tradição cega da religiosidade, a religiosidade é terrível. O homem preso a tradições, aos costumes, preso à língua, preso aos hábitos, né? Que vão se estabelecendo acima da palavra de Deus ao longo do tempo. Cristo chegou a dizer, vocês anulam a palavra de Deus por causa dos vossos costumes e das vossas tradições. A tradição é muito forte, né? Hoje a gente prega o evangelho bíblico, mas é muito difícil. E temos que pregar primeiro para os evangélicos, porque o Senhor nos envia primeiro aos da sua casa, primeiro ao seu próprio povo. Temos que pregar primeiro os evangélicos, reeducá-los, porque eles não conhecem a Bíblia. Os evangélicos não conhecem a Bíblia. A Bíblia que eles conhecem está baseada em rezas. Rezas que durante 1000 anos, que aqueles que se chamaram reformadores protestantes, na Reforma Protestante, não reformaram tudo. Reformaram só a superfície, mas falta reparar muitas brechas que eles deixaram para reparar. O muro está cheio de falhas. O muro que protege a sã doutrina está cheio de falha. E a gente precisa reparar isso. E o evangélico não está preparado, está pronto, está assim, é um forte candidato a cometer os mesmos erros que os religiosos judeus da época cometeram, porque são repetidores de reza do que os seus líderes religiosos fazem. Muitos dos líderes religiosos estão pregando aí narrativas, falácias herdadas da Idade Média, da Idade da Escuridão. Muito rico em teleologias, mas a teologia verdadeira da palavra é muito pobres. Apegados, abandonaram o sentido óbvio da Escritura Sagrada e se apegam a filosofias, a deduções, a versículos isolados para formar doutrinas vãs, né? Filosofias humanas, como diz o apóstolo Pedro, né? Doutrinas e fábulas engenhosamente inventadas. Infelizmente é isso, né? Por isso que Paulo diz aqui, olha, é muito melhor você pregar o evangelho para quem não foi contaminado com doutrina da placa da igreja A, placa da igreja B, né? Vícios de linguagem, vícios de comportamento que essas igrejas, né, têm assimilado do mundo, né? Então a gente tem que ir para a palavra, pregar o evangelho puro e pleno de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, é fácil compreender o que Paulo está dizendo aqui. É muito fácil você chegar e falar de um Cristo para alguém que nunca ouviu falar do Cristo. E aí você levar o Cristo puro, né? Sem a adulteração, sem a má compreensão de homens que não se converteram plenamente a Cristo, a Deus, que não têm o Espírito de Deus em seus corações, inspirando-os a pregar o evangelho puro, a palavra pura, a verdade pura, né? Como pregavam os fariseus, Cristo falou assim, olha, cuidado com o fermento do fariseu. Era uma massa, um trigo misturado com fermento. Era uma verdade misturada com mentira. Não era puro. O que Paulo está pregando aqui, ele fala o evangelho, no verso anterior que nós lemos, ele diz, ó, né, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Era um evangelho pleno, sem mistura, sem fermento, né? Esse é o estímulo que Paulo nos dá hoje. E é muito gostoso, a gente sabe que é muito bom quando a gente vai pregar um evangelho para alguém que não se tornou um religioso, defensor do pastor tal. Eu amo, eu sou fã, né? A época dos fanáticos, dos idólatras, né? Eu sigo na rede social o pastor tal, eu sou fã, não é? Não vivemos na época dos fãs? O fã é um idólatra, né? O fanático é um idólatra. Eu sigo o pastor tal, eu só escuto aquele pastor, eu só escuto aquele pregador, eu sou um fanático, né? Só o que tem é fanático por aí. Então, e os fãs de placa de igreja, porque tem gente que não serve a Cristo, ele serve a igreja. Você mostra para ele assim, meu irmão, olha, a Bíblia está dizendo aqui, olha, nós só podemos ser salvos por Deus através de Jesus, é a base da Bíblia. A Bíblia apresenta Cristo como um mediador e Deus, o Salvador, que envia Jesus para Jesus nos salvar. Deus nos salva através de Cristo, o nosso mediador, porque entre nós e Deus existe Cristo, o mediador, está no mediador, meio, está no meio entre nós e Deus, essa ponte que nos faz chegar até Deus, ok? Aí você mostra o verso para a pessoa, não acredito não, deixa eu perguntar ao meu pastor se o que você está dizendo lá, né? Aí o pastor vai dizer, não, Jesus não é mediador não, Jesus é o próprio Deus.
Aí o crente vai dizer, tá certo, você tá certo. Abandona o óbvio sentido da Bíblia para ficar com o pastor. Esse é o nível de 90%, ou muito mais de 90%, dos evangélicos de hoje. E eles nem enxergam que eles estão na mesma condição de escravidão, de subserviência, que estavam os judeus no tempo de Cristo. E sabe qual é o problema aí? É que o despertamento, nem o Espírito de Deus consegue despertá-los, porque eles estão agora movidos por uma cegueira espiritual. Aquela cegueira que cauteriza até levá-los a cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é silenciar a voz do Espírito Santo em sua mente, para que o Espírito não opere nele a obra, que é convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Eles não conseguem mais ouvir. Esse é o pecado imperdoável, né? É silenciar a voz de Deus nele, a voz do Espírito de Deus nele, que pode os convencer. Então, esse é o pecado imperdoável. Se você não pode convencer, como é que vai se converter? Não tem como, né? Então, meus amados, prestemos muito bem atenção a esses detalhes aqui. Paulo está mostrando a dificuldade que se tinha de pregar em Jerusalém para os que já deveriam conhecer as Escrituras. O diabo havia colocado na mente deles um entendimento baseado na tradição, e eles haviam cegado para o entendimento espiritual, e Paulo preferia pregar para aqueles que coisa linda aqui, olha, não tinham alicerces mundanos. Que coisa poderosa seriam esses gentios que iriam ser construídos desde o alicerce em Cristo, construído diretamente na rocha, que é Deus, e desenvolvido no edifício espiritual, que é Cristo. Que coisa linda, né? Façamos isso também em nome de Jesus.